domina o pensamento das pessoas e consegue mudar o sentido da realidade. E essa questão do Barroso que você estava falando? Porque agora ele vai sair. Péssimo, né? Porque ele vai sair agora e o Lula que vai indicar um próximo ministro. Ou seja, a gente tá ferrado, né? Mais um ministro pro Lula indicar. Você acha que já tá... Porque assim, a lei Magnitsky, que não foi aplicada a ele, para ela ser retirada, ela tem algumas condições. Então tem que ser provado que o cara não fez o que ele foi acusado de fazer, ou o cara tem que parar de fazer. Ele chegar lá e falar assim, não, tudo bem, eu não vou mais fazer isso. Essa ditadura aí que eu tô fazendo, não vou mais fazer. Você acha que o Barroso já combinou com o pessoal lá do Saúl? Eu vou parar, eu vou sair e vocês não me pegam nessa lei? Você acha que já tá combinadinho? Eu não desacredito de realmente ter acontecido um acordo. Não desacredito, tá? Sim. Porém, eu acho que você falou que... Então, ele parando... Ele se exime o quê? Do que ele fez anteriormente? Eu não acredito. Não tá na lei. Por exemplo, vamos supor, diz o... Violou lá os direitos. Isso, vamos supor que ele violou direitos humanos. Se ele parar, você fala assim, não vou mais fazer nada disso. Ele é perdoado, ele tem uma... Não é perdoado, não é que ele é perdoado, mas eles tiram a sanção. Aí o país aqui que se resolva, mas eles tiram a sanção. Tá? Então, não que vão tirar, mas é um jeito. Tem 2 jeitos... que eu li lá, só tem 2 jeitos de você tirar essa sanção. Ou você para de fazer o que você tá fazendo, o motivo pelo qual você tomou a sanção, né? Ou você consegue provar que aquilo não aconteceu. Sim. Então são essas 2 maneiras. Não estão conseguindo provar isso, então... Então ele pode chegar lá e falar, gente, eu vou sair do Supremo, tá? Então eu vou sair, mas vocês vão me aplicar a sanção. Tem gente dizendo que aconteceu esse acordo. Pode ser. Pra ele não tomar. É isso que eu tô falando, eu não desacredito, não. Porque ele não iria sair, né? Tem milhões, parece que lá nos Estados Unidos. E não na Venezuela, é isso que eu não consigo entender. É uma parte que eu não consigo entender, que é incoerente. Então ele tem milhões lá, então eu não desacredito, não. Não desacredito. Porém, aqui no Brasil, para nós... benefício vai ser 0, porque vai ter uma substituição. Vai piorar pra gente, né? Então assim, vai ter uma substituição que vai manter, porque eles estão tentando escalar, né? Eles estão tentando apostar mais alto. Embora eu tenha percebido agora que eles estão um pouquinho... mais calmos. Mais a menos, porque realmente eles viram que tá entrando, o grosso tá entrando. Eu tô preocupado, né, com quem vai entrar no lugar do Barroso. Mas não se preocupe, porque não há nada que esteja tão ruim que não possa piorar. Mas vai ser o quê? Outro Alexandre de Moraes, ou outro Barroso, outro Dino, não sei. Vai ser o quê? Você viu o vídeo do Luciano Huck falando da saída do Barroso? Que ele elogiou? Isso, uma pessoa que lutou pela democracia. O que você achou das palavras do Luciano Huck? Então, manipulação semântica, né? E as pessoas aplaudindo. Sim. Não tem um idiota lá com o cérebro pra vaiar? Ali não. Né? Se você quer encontrar cérebro, não é ali. Ali o primeiro da fila, se cai de 4, come grama. Não tem como. Se você sair aqui na rua e perguntar para as pessoas quantos deputados tem no Congresso, quantos senadores... As pessoas não sabem, as pessoas não têm. O cérebro, ele funciona até... Eu ouvi hoje que... Eu já tinha ouvido antes, mas eu estava vendo justamente esse vídeo falando que o QI do brasileiro tem a média do QI de um orangotango. Desculpa, fui eu que... Esse é o maior meme hoje do Brasil e fui eu que criei. Então, fui eu que passei essa informação. Então, que é 86. 83. Era 87, baixou para 83 e tem macaco que chega a 90 de QI. Chega a 90 de QI. Exatamente. Eu fiz até o cálculo no podcast, porque isso viralizou muito quando eu falei. Eu tenho essa capacidade de síntese. Eu junto umas coisas que ninguém tinha percebido. Então, para essas pessoas, o Luciano Huck é filósofo. O Einstein. É verdade. Você tá entendendo? Nossa, esse cara é o Einstein. Não tem como. Essas pessoas não vai ter gente ali pra vaiar. Entendeu? Eles são a boiada. Eles vão indo, mas eles não sabem por quê, nem pra quê. Eles estão indo. Estão vivendo. Deixa a vida me levar. Seguindo a onda. Seguir a onda. Aliás, as pessoas deveriam deveriam assistir o que, aliás, é um curta, né? Curta não, sei lá se é curta, se é média. Tem um filme que chama A Onda, né? Que essas pessoas deveriam assistir. E é um filme que eu acho bem curioso, porque ele
ele tem um protagonista ali que aquele protagonista é quase todo mundo na esquerda. Porque ele é um cara inútil, é um cara que não serve pra nada, é um cara sem habilidades e tal. Só que ele é aceito pela onda, né? Então é aquele cara, agora eu sou aceito, ele vai dar a vida por aquilo ali, né? É uma coisa... Não sei se eu posso chamar ele de protagonista, né? Se é ele, se é o professor. Mas é um filme que as pessoas deveriam assistir, né? Eu vou assistir, porque eu não assisti. Você não conheceu esse A Onda? Não, conheço. É muito legal. É um professor, né? Que ele quer formar um grupo. Ele quer formar um grupo de pessoas por um propósito. E o propósito nem existe, assim, na verdade. É a esquerda. Aí ele pega e bota não, precisamos ter um nome. Aí o nome é A Onda, The Wave, chama em inglês, mas tem no YouTube pra você assistir. O nome é A Onda. E a gente precisa ter um símbolo, né? Uma coisa que vai identificar a gente. Então a gente vai fazer... Eu não lembro se o símbolo era algo assim, que eles faziam assim com a mão, né? Então eles tinham um nome, eles tinham um símbolo, e aí eles se identificavam por aquilo. Entendeu? Sem propósito, a não ser destrutivo, vale a pena. The Wave. Necessidade de se sentir pertencente, Isso. fazer parte de um grupo. E ele dá espaço, porque o capitalismo tem isso, né? O capitalismo puro, que eu falo, de você. O capitalismo puro, como o comunismo, não existe, né? Mas é aquilo de qualquer capital que você tenha. E isso que a esquerda não entende, que capital intelectual é capital. Ainda mais hoje, o esquerdista ele ainda acha que para você ter dinheiro, você ganhar dinheiro, você precisa ter uma máquina a vapor. Ele ainda tá preso no século XVIII, na verdade, né? Uma charrete, né? Isso, então ele não entende que hoje você pode comprar, você ter uma ideia, você fazer um projeto, você contratar uma empresa para fazer e comprar deles... Mandar eles fazerem seu projeto faturado há 60 dias e vender à vista. E você pode estar ganhando dinheiro sem ter uma única máquina. Só única e exclusivamente capital intelectual. A esquerda não entendeu, ele não entendeu o jogo, né? Essa questão do capitalismo. Só que o capitalismo tem isso. Você precisa se esforçar, ou você precisa ter intelecto. Então ela é excludente em relação ao vagabundo. Né? E ela não é excludente em relação ao burro. Sim. Mas ela é excludente em relação ao vagabundo. Porque é por mérito. Isso, porque até o burro... Eu conheço muita gente... olha lá, ó, esse aí, A Onda, ó. A Onda. Tá pro pessoal aí na tela? Legal. Então, olha a estrutura, né? A mãozinha do colo, olha a estrutura que você já reconhece. O que é. E é curta, dá pra ver quantos minutos tem o filme? Ele é relativamente curto. Né? E vale muito a pena assistir, que mostra como... Eu lembro quando eu era em 1993, eu não vou falar a idade que eu tinha nessa época, mas eu lembro que quando... Você com certeza, você não deve ter idade pra isso, mas você com certeza conhece a história. 1993 teve o referendo pra gente escolher... O armamento, Não. O do armamento foi de 2005. O de 93, o Brasil ele estava ilegal até 1993. Porque quando a gente caiu o Império, em 1989... Era pra ter, caiu o Império, né? Que foi um golpe, que o pessoal falou que foi um golpe. E tudo bem, tiramos o imperador, só que o povo vai votar pra saber qual é o regime de governo que eles queriam. Isso era pra ter acontecido em 1890. Só foi acontecer em 1993. Então, 1993. Então a gente ficou um século aí ilegal. O Brasil era ilegal. Então tudo isso que aconteceu no Brasil era ilegal. Porque o povo não decidiu qual era o regime. Então o Brasil só é legal, em tese, a partir de 1993, quando teve o referendo. Mesmo depois da Constituição. E isso era ilegal. Porque a gente não teve referendo. Porque caiu o Império e era pro povo votar. É verdade, sim, isso mesmo. E mesmo acontecendo em 93, acabou que não é legal. Porque é o seguinte... era pra gente votar, em 1993 nós votamos pelo regime que a gente queria. Era presidencialismo, parlamentarismo ou a monarquia. Mas se eu votasse em 1890, o povo sabia o que era a monarquia e sabia quem seriam os monarcas. Sim. Votando em 1993, já não tem referência. Então já não foi justo, né? Mas beleza. E eu lembro que tinha um cara no terceiro colegial que ele tinha vindo da Bélgica, se eu não me engano. E ele conseguiu convencer o terceiro colegial inteiro a votar no presidencialismo. E é maravilhoso como é fácil você manipular as pessoas e convencer as pessoas. Um cara que veio de fora, que nem morava no Brasil,
convenceu todo mundo. A votar no A votar na monarquia, perdão. Por causa que ele viveu sob um regime monarca e tal. Que eu imagino que depende. Na Europa, qualquer regime é bom. Porque não é o problema aqui no Brasil, não é o regime, se é monarquia, se é parlamento, não é esse o problema. A gente tem vários outros problemas, né? Você viver na Bélgica deve ser maravilhoso de qualquer jeito, né? Ou na Inglaterra, que tem... Na Inglaterra hoje tá ruim. Na Suécia, na Suíça, né? Deve ser maravilhoso. E é legal essa onda que fala sobre isso, como é fácil manipular a juventude. Sim. Mas muito fácil. Tem até um vídeo também, você já deve ter visto, de uma professora numa sala de aula. E ela ela levanta a cartolina e fala que cor é essa cartolina. Maravilhoso. Verde, né? E aí, quando o fulano chegar, vocês vão falar que é vermelho. Tô dando um exemplo, que eu acho que não sei se era exatamente essas cores. E aí, quando ela vai perguntando de um em um, a cartolina verde, cada aluno vai respondendo que é vermelho. Quando chega na vez dele, ele olha para os lados assim, sem graça, e fala que a cor da cartolina verde é vermelha. Que é o cara que chegou atrasado. Chegou atrasado. Então, você manipula as pessoas dessa forma. E aí também tá o final da história que nós estávamos falando sobre a manipulação semântica. Porque quem domina a narrativa, domina o pensamento das pessoas e consegue mudar o sentido da realidade. Então, você muda a realidade quando você domina a narrativa. E automaticamente você está manipulando as pessoas. E a esquerda é muito boa nisso, né? A esquerda sempre foi muito boa em dar nomes bonitos para coisas feias. E não só bonitos. Então, por exemplo, quando a gente já ouvia negacionista... Tá? E assim, tudo realmente manipulado. Porque a gente sabe exatamente o que aconteceu. Que não era... Ele não concordava, mas ele queria oferecer a vacina, mas que as pessoas... Que ela fosse... facultativa, né? Que ela não fosse obrigatória, que as pessoas tomassem a decisão de tomar ou não. Mas eles construíram uma narrativa e manipularam a semântica. Então, isso até faz parte também de um estratagema que chama de Schopenhauer. Sim, Você claro. já ter visto também. Então, você faz para o público. Então, às vezes, você vai falar uma palavra que não tem a ver com o que realmente está se tratando, mas como a palavra é desconhecida do público, ela vai ser abarcada facilmente pelo público, que vai se sentir inteligente repetindo. Então, eles chamam a direita de fascista, que não tem nada a ver. Aliás, o fascismo, o nazismo, se coaduna muito mais com os princípios do comunismo do que a direita conservadora e liberal. Tem um corte meu, inclusive, o pessoal pode assistir lá no podcast Três Irmãos. Meu pai veio da Itália, meu pai viveu... Meu pai teve uma vida... Meu pai já é falecido. Meu pai teve uma vida maravilhosa, porque meu pai nasceu em 1934, ele passou na Itália pelo fascismo de Mussolini e pela Segunda Guerra Mundial. Ele teve uma vida maravilhosa, né? Poxa, seu pai, se estivesse aqui... Infelizmente, ele faleceu já há 2 décadas. Mas ele passou por tudo isso, né? E eu tive lá, claro, sou cidadão italiano, porque lá é por sangue, não é por local de nascimento. Então, já nasci italiano. E, claro que estive lá. E lá tem... o legal é que Mussolini, a história dele, desde que ele nasce até onde ele morre, tem a história dele muito registrada. Até as cartas das amantes. Diz que Mussolini tinha... Diz o mordomo dele que ele teve mais de 1000 amantes, mais de 1000 mulheres. E ele vendeu as cartas dele, das amantes, depois que o Mussolini morreu. Pegador, hein? Não duvidem de italiano. Não duvidem de italiano. Por isso que você fala das guapas, das mulheres, né? Tá entendendo. Agora eu tô ficando mais velho, eu tô mais fraco nisso, mas já fui bom um dia. Aí assim, é muito... que tá dizendo. Se eu não me defender, quem vai me defender? E é curioso, assim, que o Mussolini tem toda a história dele registrada e ele é de esquerda do dia que ele nasce ao dia que ele morre. Inclusive, o nome dele, eu sempre esqueço o nome todo, mas é Andrea... o nome dele é Benito Andrea Almicari Mussolini, se eu não me engano. É uma coisa assim. Os 3 nomes deles, que foi dado pelo pai dele, em homenagem a 3 socialistas. Né? Um do México, outro não sei da onde e tal. E tem uma carta dele onde ele fala assim, meu pai não me deixou nenhum bem, mas me deixou a coisa mais valiosa, que é a ideologia socialista. Ele nasce, vive e morre de esquerda. Trabalhou para jornal de esquerda. Ele só se torna nacionalista porque, depois da Primeira Guerra Mundial, indo para a Segunda,
toda a esquerda começa a se virar para nacionalismo. Há o nacionalismo do Hitler na Inglaterra, que era socialismo. Sim. O Hitler, ele sempre foi, ele era de esquerda, sempre foi, e era internacional. Internacional, socialista dos trabalhadores da Alemanha. Só que era internacional a princípio. Sim. E aí o bicho começa a pegar na esquerda, na Europa, e todo mundo começa a virar nacionalista. Mussolini não queria e tomou uma surra do partido, quase morreu por causa disso. Tá? Aí ele, então vamos virar todo mundo nacionalista. Mas o fascismo é de esquerda, o nazismo é de esquerda. Falou, você tem que ser um idiota que você nunca leu uma página de um livro de história para achar que nazismo e socialismo é de direita. São doutrinas vermelhas, coletivistas. Sim. Inclusive, o nome fascismo vem de facho, né? Que era um exemplo que Mussolini dava quando os discursos dele, ele pegava uma vareta e falava assim, sozinhos somos fracos, e quebrava. Aí ele pegava um facho de vareta e falava, juntos somos fortes. E aí ele não quebrava. Sim. É uma ideologia... Isso, mas é assim... Igualitaristas, né? Mas não precisa acreditar em mim. Então, assim, tá tudo... E você acha essas informações aqui no Brasil também. Mas tá tudo registrado na Itália. Não confiar em mim. Busca. Pesquisa. Então, leia. Fascista. Você que é fascista, você é de esquerda. Você que é nazista, você é de esquerda. Mas eles te chamam do que eles são. Sim. Já falava Olavo. Exatamente.